Como hoje é culto de Santa Ceia, eu gostaria de relembrar o que está na Bíblia Sagrada, que começa assim, 1 Coríntios 11, versículo 23. Na noite em que foi traído, é que Jesus tomou o pão e, dando graças, o partiu, dizendo: fazei isto, todos vós, em memória de mim. O que eu quero ressaltar aqui é exatamente isto. Ele conseguiu, meus amados, cumprir a sua missão com serenidade. Não foi num dia comum, não foi no meio do seu ministério, não foi a caminho das Campinas, não foi se alegrando com os seus discípulos, não. Foi na noite em que ele seria traído. Não foi num dia comum que ele instituiu a Santa Ceia do Senhor. Isso que nós vamos cumprir logo mais: participar do pão e participar do cálice. Foi num dia em que um homem comum como nós estaríamos em lágrimas, estaríamos atormentados, estaríamos confusos, estaríamos admitindo e sentindo que Deus não estava presente, que Deus já nos teria abandonado, porque a morte estava próxima. Dentro de mais algumas horas ele seria preso, e à tarde seria crucificado, e ao cair da tarde ele entregaria o seu espírito. Pois bem, ele, o mestre da serenidade, cônscio das suas obrigações, não permitiu que o conhecer e o saber por antecipação, que ele iria passar por tudo isso, que ele iria enfrentar a cruz, ele não permitiu que a sua missão sofresse qualquer solução de continuidade. Ele serenamente, se sentando ao lado do traidor, e sabendo que seria traído, sabendo que dali a alguns minutos ele seria vendido por 30 moedas de prata a si mesmo, ele se virou para Judas Iscariotes e disse: o que tem que fazer, faça logo. E Judas saiu e foi então ter com os principais, com os anciãos, e entregou Jesus e vendeu por moedas podres ao Senhor Jesus. Eu pergunto aos irmãos e pergunto a mim mesmo: que estado d'alma, que estado de espírito estaríamos nós, ficaríamos nós numa situação dessa? Ficaríamos numa situação deplorável. Nós estaríamos irritados, acabrunhados, abatidos, não queríamos falar com ninguém, cairíamos em lágrimas. Seria um terror muito grande se nós soubéssemos que daqui a 8 horas ou 12 horas nós estaríamos pregados numa cruz. Mas não vou nem chegar a tanto. Se nós soubéssemos que uma desgraça adviria sobre a nossa vida dentro de alguns instantes, nós não queríamos saber de nada, nem de fazer coisa nenhuma em nossa casa. Não, nós cortaríamos todas as nossas obrigações, entraríamos em pânico. Jesus não. Manteve a serenidade no meio da tribulação. Palmas para o Senhor Jesus. Ele teria que cumprir a sua missão do começo ao fim. Mesmo naquele momento em que Pedro disse: mestre, nós não vamos permitir que o Senhor vá a Jerusalém.
Porque seria lá que as coisas iriam acontecer. E a resposta de Jesus foi duríssima. Arreda, Satanás! Como eu não deverei cumprir a missão que me foi confiada? Eu irei a Jerusalém, eu irei enfrentar a cruz. Glória a Deus. E foi para isso que eu vim, para morrer na cruz, por mim e por vocês. Morrer naquela cruz. Mas irmãos, sabe por quê? Tamanha serenidade, tamanha firmeza de propósito, de caráter, porque ele estava conectado permanentemente com o Pai. Tão conectado com o Pai, com o céu, que ele disse: eu e o Pai somos um. Mas ele queria se despojar das suas prerrogativas divinas para enfrentar a cruz. E derramou o seu sangue por nós. E ele ali na instituição da ceia estava falando exatamente de morte, de sangue. Porque ele disse: este é o cálice da nova e eterna aliança, aliança no meu sangue. E sempre que vocês fizerem isto, vocês estarão se lembrando da minha morte. Mesmo falando em morte, mesmo sabendo o que ele iria enfrentar horas depois, ele se manteve sereno. Mas houve um momento, meus irmãos, lá no Getsemane, que o cálice da agonia transbordou. O suor dele se transformou em sangue. E ele bradou: minha alma está triste até a morte. Pai, passa de mim este cálice. Glória a Deus. Aí ele colocou uma vírgula e disse: mas que seja feita a tua vontade. Não faça segundo eu quero, mas segundo aquilo que tu já designaste. Aleluia! Fala para o Senhor Jesus. Oh, glória! Meus amados, esta palavra nos traz a seguinte reflexão. No meio da tribulação, no meio da agonia, no meio da dor e da tristeza, passamos com Jesus. Senhor, está doendo, tá? Talvez eu não aguente mais. Senhor, a coisa parece que vai piorar, Senhor. Eu gostaria que tu desse um basta agora nessa aflição, porque eu não suporto mais, está difícil, tá, Senhor? Mas, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade prevaleça na minha vida, porque tu és o meu Senhor. E não entrar em desespero. Mas muitos se desesperam, largam até a igreja, largam até a comunhão do Senhor. Faz tempo que eu não ouço a voz do Espírito. Parece que eu perdi a conexão com a videira verdadeira. Eu não estou mais ligado. Eu não sei o que aconteceu. Eu te digo nesta noite: Jesus não desamparou você. Você não está desamparado. O cuidado e o zelo e o amor do Senhor Jesus pela sua igreja é tão grande que Ele está no céu, só contando os dias para se encontrar com esta igreja.